Olá, pessoal. Então, vamos começar a palestra de Direito Constitucional do programa SEAP Solidário, que esse ano é feito para arrecadar doações para o Instituto Pro Criança Cardíaco, um instituto muito importante no Rio de Janeiro, que trata, que faz o tratamento médico de crianças com problemas cardíacos. O tema da nossa palestra, como vocês tiveram acesso, é Direito Constitucional e Crises Políticas, e Crise Política. Né? O objetivo dessa palestra aqui é jogar um pouco de luz sobre algumas questões, melhor dizendo, do direito constitucional, que tradicionalmente eram pouco tratadas pelo direito constitucional brasileiro. E que, de fato, quem imaginar que podia acontecer de haver vacância de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos de mandato. Ainda não há, mas pode ser que haja. Né? E como essa era uma hipótese bastante remota, né, a verdade é que a doutrina constitucional brasileira dedicou pouquíssima atenção a essa hipótese. E ela traz questões muito relevantes. A gente vai tratar, nessa palestra aqui, essencialmente de 2 questões. Primeira, são os mecanismos, né, de responsabilização do presidente da República. Que é exatamente o que está hoje se discutindo. Né? TSE, já houve a decisão, cabe recurso, não cabe, o Supremo pode anular, em que hipóteses? O que acontece se o presidente da República renunciar? O que acontece com o processo penal, com o impeachment? Qual o rito do processo de crime comum? Os jornais estampam manchetes de que o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, está na iminência de denunciar o presidente da República. Como é que vai ser esse procedimento? E há mais de uma dezena de pedidos de impeachment contra o presidente da República depois que estourou, que vazou, na verdade, a gravação do Joesley Batista em relação ao presidente da República, Michel Temer. Então, o primeiro foco da palestra de hoje é analisar os mecanismos de responsabilização do presidente da República. E o segundo é analisar os mecanismos de substituição e de sucessão do presidente da República. Vamos lá. Primeiro, pelos mecanismos de responsabilização. Um deles, que não é propriamente responsabilização, mas é um dos cenários possíveis, é a renúncia do presidente da República. O que acontece? Quais são as implicações de uma eventual renúncia por parte do presidente da República? O primeiro ponto que a gente deve considerar é que a renúncia é um ato unilateral, de efeitos imediatos. Portanto, a partir do momento em que o presidente renuncia, ele já não mais titulariza o cargo. Ou seja, a renúncia não depende de nenhum ato subsequente. Ela é um ato unilateral de efeitos imediatos. Então, ele deixa de ser presidente da República. Isso foi algo que foi suscitado no caso Collor, não sei se vocês lembram. No caso Collor, Collor renunciou no dia do julgamento, né, no Senado. Exatamente no dia do julgamento do Senado, o presidente Collor renunciou. E aí, nessa ocasião, se firmou na doutrina e no próprio Senado o entendimento de que já era dominante na doutrina, o Senado, na verdade, adotou, dos efeitos imediatos da renúncia. Então, nós temos um precedente relevante, tá? que referendou isso, que já era uma tese doutrinária majoritária, dos efeitos imediatos e do caráter unilateral da renúncia. Ok? Pois bem, né, como a renúncia tem efeitos imediatos, né, ele deixa de ser presidente da República. Isso tem consequências muito relevantes. Por exemplo, ele não mais gozará das imunidades que são vinculadas ao cargo.
são aquelas imunidades dos parágrafos 3º e 4º, né, da Constituição Federal. A chamada imunidade material relativa, que é aquela imunidade que impede que o presidente da República seja processado por atos estranhos do exercício da função. Então, a partir do momento que ele renuncia, ele não mais é presidente, não mais tem imunidade material relativa. Ou seja, ele passa a poder a também ser processado por atos estranhos ao exercício, né, da função de presidente da República. Isso é um efeito relevante. Um outro efeito relevantíssimo. Ele não mais gozará da imunidade formal relativa à prisão. Ou seja, ele não vai poder apenas ser preso após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Ele pode ser alvo de prisões cautelares e temporárias. É óbvio que essas circunstâncias criam desincentivos à renúncia. E mais do que isso, ele perde o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Então, não só ele pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função, ele pode ser preso preventivamente, como ele será julgado em primeira instância. Essas medidas, por exemplo, prisão, pode ser determinada por um juiz de primeira instância, por exemplo, o juiz federal Sérgio Moro. É óbvio que isso cria desincentivos, né, à renúncia, sobretudo na iminência do oferecimento de uma denúncia por parte do Procurador-Geral da República em face do Presidente da República. Ok? Em relação a processos criminais e de crime de responsabilidade já instaurados, né, imaginemos, né, o cenário atual, qual é? Tem pedido de impeachment, mas ele ainda não foi aceito pelo deputado Rodrigo Maia. A iminência do oferecimento de uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, mas ele ainda não ofereceu. Agora, digamos que o deputado Rodrigo Maia aceite um pedido de impeachment e o Procurador-Geral da República ofereça denúncia ao Supremo contra o presidente. Se depois disso, e de instaurados os processos de crime de responsabilidade no Legislativo e de crime comum no Supremo, o presidente renuncia, não há a perda do objeto de ambos os processos. Ambos se mantêm. Por quê? A questão do impeachment foi exatamente o que foi discutido no caso Collor. Né? Quando o advogado Collor leu na sessão plenária do Senado a carta de renúncia, em seguida o que ele sustentou? O presidente Collor não mais é presidente. Logo, perdeu objeto, processo de impeachment. Não cabe impeachment contra ex-presidente. O que o Senado fez e depois o Supremo referendou? Não, continua o processo. Perde objeto apenas a pena de perda do cargo, porque ele não tem mais o cargo. Agora, não perde objeto a pena de inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Por isso que o processo em si não perde objeto. Por isso que o processo em si se mantém. Ok? Em relação ao processo criminal, é evidente que também não há perda do objeto. Né? É importante perceber, né, que o processo criminal pode resultar na prisão. Então é óbvio que a pena acessória de perda do cargo perde objeto, porque ele já não detém o cargo. Né? Mas a prisão, evidentemente, que não perde objeto. O que vai acontecer com a renúncia, né, é o deslocamento do processo à primeira instância. Porque, vocês sabem, o Supremo entende que não há foro prerrogativa de função de ex-detentor de cargo público. Né? Com o fim do exercício do cargo,
finda também o foro. Ok? E o processo criminal? Né? Como é que é o rito do processo criminal? Atualmente, né, no dia 20 de junho, né, de 2017, o que há é um inquérito contra o presidente da República. Né? Mas os jornais noticiam, né, que é iminente. É óbvio que o futuro a Deus pertence, a gente precisa acompanhar, mas há uma certa expectativa, né, na comunidade jurídica e na sociedade, que o Procurador-Geral da República, de fato, ofereça denúncia contra o presidente da República. Uma dúvida que hoje existe é se, caso esteja caracterizado mais de um crime, se o Procurador-Geral da República irá propor uma denúncia para cada crime ou reunirá as denúncias em reunirá, na verdade, os crimes em uma só denúncia. Isso é algo que depende da avaliação do Dr. Rodrigo Janot. Mas ok, digamos que ele formule denúncia. Uma coisa que está sendo discutida hoje, né, digamos então que o Procurador-Geral da República oferece denúncia. Há um silêncio, há uma dúvida, portanto, em relação à necessidade de o relator, o ministro Edson Fachin, ouvir ou não a defesa antes de oficiar o Senado, a Câmara. Porque vocês sabem, como é que é o rito do processo criminal? É oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República contra o presidente. A Câmara tem que autorizar a instauração do processo por 2/3 dos seus membros. E só se a Câmara autorizar a instauração do processo é que o Supremo pode deliberar pelo recebimento ou não da denúncia. Tá? Então, hoje está se discutindo se antes de ouvir a Câmara dos Deputados, o relator deve ou não ouvir o acusado, o réu. Não há ainda clareza sobre qual seja a posição do ministro relator. Fato é que, no âmbito da Câmara, no caso Collor, né, e mais recentemente no caso Dilma, embora não fosse processo criminal, fosse impeachment, né, se decidiu em ambos os casos que deve-se observar o devido processo legal na Câmara. Ou seja, que o acusado, o presidente acusado, seja em um processo criminal, seja um processo de crime de responsabilidade, né, deve ser a ele garantido todos os meios necessários à sua ampla defesa. Né? Ok? Então, o fato de ser garantida a ampla defesa na Câmara, de certa forma, minimiza a importância de se ouvir o presidente no Supremo antes do envio para a Câmara, porque a Câmara vai ouvir o presidente antes de decidir pela instauração ou não do processo. Então, a rigor, não me parece necessário. Embora, né, o ministro Edson Fachin, por cautela, pode ser que ele ouça. Mas não me parece juridicamente necessário, porque a ampla defesa vai ser garantida na Câmara. Né? Ok? Se a Câmara não autoriza por 2/3 dos seus membros, o processo fica suspenso. Tá? Se a Câmara autoriza por 2/3 dos seus membros,
o Supremo não está vinculado à decisão da Câmara. O que isso significa dizer? Que mesmo a Câmara tendo autorizado a instauração do processo, o Supremo pode não receber a denúncia. Porque são juízos diversos. São juízos diferentes. Né? O juízo feito pela Câmara é um juízo político. É óbvio que tem elementos jurídicos, por isso que é garantida ampla defesa. Mas o elemento predominante é político. Já o juízo feito pelo Supremo é um juízo técnico-jurídico. Ou seja, é um juízo da presença ou não dos requisitos para o recebimento da denúncia. E, evidentemente, né, que esse juízo técnico não pode ficar na dependência de um juízo político. Hoje, né, como que a coisa está, e aí indo mais para um plano descritivo do que propriamente jurídico prescritivo. Como eu disse, a iminência do Procurador-Geral da República oferecer denúncia. Fontes da Câmara dizem que o cenário hoje é mais para rejeitar a autorização de instaurar o processo do que propriamente autorizar. Ou seja, de não obtenção desse quórum de 2/3 para autorizar a instauração do processo. É óbvio que isso muda a cada dia e os fatos não param de surgir, né? E cada fato novo pode gerar um resultado diferente. Esse final de semana já houve a entrevista do Joesley Batista para a época, que já é um fato novo relevante. Agora, um cenário que pode ser um cenário, a meu ver, muito preocupante, né, é caso o Procurador-Geral da República ofereça uma denúncia consistente contra o Presidente da República e a Câmara, por razões políticas, negue a autorização. Eu acho que isso, de fato, está previsto na Constituição de 88. Mas isso vai ser lido pela população como um abalo ao Estado de Direito. Ou seja, como uma vitória da política sobre a justiça. O que pode ser muito ruim, né? Seja para a imagem que a população tem sobre o Estado de Direito no Brasil, né? Seja para a própria implementação do Estado de Direito. A ideia de que um presidente foi blindado de acusações criminais plausíveis num país como o nosso, no momento em que nós vivemos de avanço do combate à corrupção, teria um sinal muito negativo nesse esforço de combate à corrupção. Mas o tempo dirá, e ainda há, como nós veremos adiante, a possibilidade, ainda que isso ocorra, ainda há a possibilidade do Supremo anular a decisão do TSE em ações e recursos que foram e serão submetidos ao Supremo. Ok? Caso o Supremo receba a denúncia, o presidente da República será afastado por até 180 dias. Tá? Então, caso a Câmara autorize e o Supremo receba a denúncia, o presidente será afastado por 180 dias. Findo esse prazo sem que o Supremo julgue o processo, ele retorna, salvo que o Supremo negue expressamente esse retorno. Estenda o prazo, mas a princípio ele retorna. Se ele for absolvido, retorna em caráter definitivo. Se ele for condenado, como efeito reflexo da sua decisão, ele perderá o cargo. Ok?
Agora, tem um outro fator importante aqui. Digamos que a Câmara autorize a instauração do processo. Aliás, antes disso, se a Câmara não autorizar a instauração do processo, não há nada que o Supremo possa fazer. Isso é algo que estava implícito no que eu tinha dito até agora, mas é importante deixar claro. O processo fica suspenso, enquanto ele for presidente da República. Se, por outro lado, a Câmara autorizar a instauração do processo e o Supremo instaurar o processo, receber a denúncia, o presidente fica afastado de suas funções, mas continua sendo presidente da República. Ele é um presidente afastado, não deixa de ser presidente. Isso faz toda a diferença. Porque sendo presidente ainda, embora afastado, ele continua gozando, seja das imunidades relativas à presidência, sendo do foro no Supremo. Ou seja, ele não vai ser julgado pela primeira instância, ele vai ser julgado pelo Supremo. Ele não poderá ser processado criminalmente por atos estranhos ao exercício da presidência. E ele só poderá ser preso após o trânsito em julgado. A contrário senso, ele não poderá ser preso preventivamente. Então é óbvio que esses fatores fazem com que haja um desincentivo à renúncia e um incentivo à defesa no âmbito do Supremo. Seja pela possibilidade da Câmara negar a instauração do processo, seja pelo fato de, ainda que a Câmara autorize a instauração do processo e o Supremo efetivamente instaure, ele ainda é presidente, embora afastado. Então ele ainda goza das imunidades do cargo, imunidade material relativa a atos estranhos ao exercício da função, e vedação de ser preso preventiva ou cautelarmente. Então é óbvio que isso gera, repito, desincentivos à renúncia e incentivos à defesa no âmbito do processo criminal no Supremo. Tá? Uma outra questão importante é o processo de impeachment. Nós tivemos recentemente um impeachment da presidente Dilma Rousseff, o que ajudou a esclarecer diversas questões procedimentais relativas ao impeachment. Vocês sabem, qualquer cidadão, no gozo dos direitos políticos, pode formular uma representação contra o presidente da República por impeachment, pela prática de crime de responsabilidade, para ser mais técnico. A análise, o juízo de admissibilidade acerca da aceitação ou não desse pedido de instauração de processo é do presidente da Câmara. Só que a extensão e a natureza desse juízo de admissibilidade do presidente da Câmara sobre a instauração ou não de processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República, me parece também maltratado, subteorizado no direito brasileiro. Porque, se por um lado é verdade que tem que se dar algum poder de decisão, para ser mais preciso, ao presidente da Câmara, para instaurar ou não processo de impeachment contra o presidente, e por que isso é necessário? Imagina se qualquer louco fizesse uma denúncia absurda contra o presidente da República, tivesse que instaurar processo, instaurar comissão, não teria governabilidade, Seria um caos completo, seria inviável governar. Então, alguma margem de decisão é necessária. Agora, eu vejo muita gente tratar essa prerrogativa do presidente da Câmara como um poder puramente político, como um poder puramente discricionário. Isso me parece equivocado.
diante de uma hipótese de manifesta prática de crime de responsabilidade, a negativa de instauração do processo é em si crime de responsabilidade. É em si um ato ilícito. Então, embora essa decisão tenha uma conotação política, é verdade, mas não é puramente política. Aliás, aquela ideia, aquela doutrina da insindicabilidade das questões políticas, né, Political Questions Doctrine, no sentido de que as questões de natureza imanentemente política são judicialmente insindicáveis, é uma teoria em franca decadência. Não que o judiciário deva sair se miscuindo sobre questões de natureza política. Não. Mas hoje, mais do que uma lógica binária, dicotômica, ou ato é vinculado ou é discricionário, o que a doutrina do direito público vem reconhecendo são níveis distintos de vinculação e discricionariedade. Atos mais vinculados e menos discricionários, ou vice-versa. De maneira que você não pode dizer que um ato é completamente insindicável. Por exemplo, se aqui é ato de natureza mais eminentemente política do que ato de declaração de guerra, agora, será que nunca o judiciário pode invalidar um ato de declaração de guerra? E se for editado por autoridade incompetente? É evidente que o judiciário pode. Né? Isso revela que há atos de caráter político que possuem elementos jurídicos. E que, caso esses elementos sejam inobservados, cabe sim controle judicial. Então, me parece, falando em tese, que caso haja um pedido consistente, fortemente aparelhado, né, demonstrando haver provas contundentes da prática de crime de responsabilidade, a negativa de instauração ou o decurso em branco de um lapso de tempo irrazoável caracteriza um ato ilícito do presidente da Câmara, passível de controle judicial. Há, inclusive, uma adesão monocrática do ministro Marco Aurélio nesse sentido. Ok? Em relação ao procedimento, né, não vou aqui descer em detalhes, em minúcias, quanto ao procedimento de impeachment, porque isso foi amplamente discutido e resolvido pelo Supremo no caso impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aqui, alguns esclarecimentos centrais. O primeiro, né, o Supremo decidiu que o afastamento, né, do presidente da República não se dá com a adesão da Câmara, e sim com a adesão do Senado. Então, como é que é o iter procedimental? A Câmara, digamos que autorize por 2/3 ou mais dos seus membros. O processo é remetido ao Senado. E aí o Senado, por maioria simples, decide pela instauração ou não do processo. Somente com a deliberação de um quórum de, no mínimo, maioria simples do Senado, pela instauração do processo, é que o processo de impeachment é efetivamente instaurado e o presidente da República é afastado, né, do seu cargo. Ok? Também por 180 dias. E aí tudo que eu falei lá para o processo criminal vale aqui para o afastamento pela instauração de processo por impeachment no Senado. E também, nessa hipótese, o presidente continuará sendo presidente. Será um presidente afastado. Então, tudo que eu falei relativo ao afastamento pela instauração de processo criminal no Supremo, se aplica à instauração por processo de crime de responsabilidade no Senado. Ou seja, sendo ele um presidente afastado, né, ele mantém, por exemplo, as imunidades dos parágrafos 3º e 4º
do artigo 86. Ok? Uma outra questão interessante diz respeito às penas, né, de uma eventual condenação por impeachment. A Constituição é muito clara, né? A Constituição trata de maneira claríssima, no artigo 52, parágrafo único, que as penas são perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Pela clareza do 52, parágrafo único, e por outras razões, que a gente vai tratar daqui a pouco, a doutrina brasileira sempre foi assente, sempre confluiu no sentido do caráter cumulativo dessas penas. Ou condena por crime de responsabilidade e aplica ambas as penas, perda do cargo, inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos, ou não condena ou absolve e não aplica nenhuma das penas. Né? Não haveria possibilidade de fatiamento das penas. Isso sempre foi afirmado pela doutrina brasileira. Inclusive, no caso Collor, como eu já disse, a discussão que aconteceu foi diferente. Ele renunciou e pediu a perda do objeto. Exatamente por essas penas serem cumulativas, o Supremo falou, o Senado e depois o Supremo confirmou, eles disseram não. Mantém-se o processo para apreciação da segunda pena. No caso Dilma, como vocês devem lembrar, foi submetido, né, ao Senado a decisão pelo fatiamento das penas, ou seja, os senadores deliberariam sim ou não, né, pela condenação e sim ou não para a aplicação de cada uma das penas. E aí, atingiu-se o quórum para a pena de perda do cargo, mas não atingiu-se o quórum, não foi atingido o quórum, para a aplicação da pena de inabilitação para o exercício de função pública. Então, o resultado foi que a presidente Dilma sofreu a condenação por impeachment, mas só recebeu a primeira pena, perda do cargo, mas não inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. No caso Dilma, se apreciou de maneira separada e ela foi condenada à perda do cargo, mas não foi condenada à inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Então, o Senado não seguiu a orientação majoritária da doutrina. A questão foi submetida ao Supremo, mas o Supremo ainda não deliberou. E não acredito que o Supremo vá mudar. Isso é um erro, com todas as vênias devidas à deliberação do Senado. Primeiro que o 52, parágrafo único, ele é clarividente. Ele fala perda do cargo com inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. É óbvio que a literalidade do 52, parágrafo único, revela o caráter comutativo, cumulativo, melhor dizendo, das penas. E há uma razão mais profunda, que tem a ver com o sistema de governo eleito pelo Constituinte de 88 e referendado pelo povo no plebiscito de 93, que é o sistema de governo presidencialista. Uma diferença crucial do sistema de governo presidencialista para o parlamentarista é que no presidencialismo, o presidente, que é o chefe de governo, ele é eleito para cumprir um período certo, que é o mandato. Ele só cai, salvo por motivos aleatórios, morte, doença, renúncia, etc., pela prática de um ato ilícito, que é crime de responsabilidade ou condenação criminal. Mas o que releva disso? Que no sistema presidencialista, o parlamento não pode, pura e simplesmente, por falta de apoio político, afastar o presidente da República.
Essa é uma característica do sistema parlamentarista. É no parlamentarismo que, se a coalizão parlamentar majoritária não mais der suporte ao primeiro-ministro, que pode, por razões estritamente políticas, substituí-lo. Isso é uma característica do parlamentarismo, não é do presidencialismo. No presidencialismo, o legislativo, caso queira substituir o presidente da República, só pode fazê-lo se entender que ocorreu crime de responsabilidade. E, caso entenda que ocorreu crime de responsabilidade, tem que aplicar cumulativamente as penas. Aplicar pura e simplesmente a perda do cargo, além de violar a literalidade do 52, parágrafo único da Constituição, acaba por criar uma figura um pouco esdrúxula, um sistema de governo um pouco esdrúxulo, que é um regime presidencialista em que o parlamento pode pura e simplesmente decretar a perda do cargo, sem inabilitação para o exercício de função pública. Uma espécie de afastamento pela metade, o que definitivamente não é uma característica do presidencialismo. E a questão da justiça eleitoral? Certamente vocês tiveram notícia da decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, que por 4 votos a 3, portanto, por uma maioria bastante exígua, decidiu por não considerar as provas da empreiteira Odebrecht, por considerar que elas inovavam em relação ao objeto original da demanda. Extrapolaram o objeto original da demanda. E, à luz dessa premissa, absolveram a chapa Dilma Temer. Julgaram improcedente o pedido do PSDB de cassação do registro das candidaturas Dilma Temer. Com todas as vênias devidas ao TSE, acho que o voto dos 4 ministros prevalecentes não revelou o melhor direito. Por quais razões? O Supremo Tribunal Federal tem uma ADI, que é a ADI 1082, em que ele afirmou a constitucionalidade do artigo 23 da Lei Complementar 64. Então, afirmou a constitucionalidade do artigo 23 da Lei Complementar 64. O Supremo fez isso na ADI 1082. E o que diz o artigo 23? Que a Justiça Eleitoral pode considerar fatos notórios, públicos ou supervenientes à instauração do processo. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, entrou com essa ADI sustentando que isso daria poderes ilimitados ao juiz eleitoral, o que violaria a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e o seu corolário no direito processual, que é o princípio da congruência. Só que o Supremo rejeitou essa argumentação. O que o Supremo disse? O Supremo disse, como o processo eleitoral trata de interesses públicos indisponíveis, sobretudo a lisura do processo eleitoral e, consequentemente, a legitimidade das eleições, o juiz deve ter amplos poderes instrutórios. O juiz deve perseguir os fatos que sejam relevantes, ainda que não alegados pelas partes, supervenientes, que sejam relevantes para a formação da sua livre convicção.
E aí, o que a doutrina processual diz para que esse entendimento se adeque ao princípio devido processo legal, ampla defesa e contraditório? Esse fato não alegado, superveniente ou público e notório tem que ser, de alguma forma, conectado à causa de pedir da petição inicial. Só que, sendo o processo eleitoral, né, ou seja, estando em jogo a própria legitimidade da eleição, se dá a uma peculiaridade que gera poderes instrutórios mais amplos ao juiz. Ou seja, a importância dele se aproximar o tanto quanto possível da verdade real. Ou, em outras palavras, dele reunir o maior número de fatos relevantes para formar o seu convencimento e para proferir uma decisão qualificada, eficiente. Então, se o fato novo, superveniente, não alegado ou público e notório tiver alguma conexão com a causa de pedir, mais do que um poder, é um dever do magistrado eleitoral conhecer esse fato. Sem prejuízo de ouvir, né? E essa é a solução do CPC novo, de ouvir as partes interessadas. Ou seja, é um rigor excessivo, sobretudo se tratando de processo eleitoral e havendo conexão com a causa de pedir, desconsiderar aquele fato. À luz do devido processo legal, porque o devido processo legal é atendido se você intima as partes interessadas, reabre a instrução, intime as partes interessadas, como o TSE, aliás, fez. O curioso desse caso do TSE foi que houve uma deliberação do próprio TSE por reabrir a instrução probatória e incluir os depoimentos do Odebrecht. Os próprios votos vencedores na decisão final reconhecem que o ministro Herman observou o devido processo legal, deu todos os meios necessários à defesa. E o próprio TSE, depois de ter autorizado a reabertura da instrução processual, ter ouvido todos os testemunhos do Odebrecht, ter reconhecido que o relator observou rigorosamente o devido processo legal, nega a apreciação dessas provas por uma visão muito estreita do princípio da congruência, me parece absurdo. Sobretudo porque a conexão com a causa de pedir é óbvia, é patente. Qual é a causa de pedir das ações do PSDB? Abuso de poder econômico por financiamento ilícito de campanha. O que revelam os depoimentos do Odebrecht? Sem querer formular um juízo de mérito pela condenação ou absolvição, mas negar que eles, em tese, caracterizam abuso de poder econômico por financiamento ilícito de campanha, basta ler os depoimentos para ver que eles tratam exatamente disso. Isso não quer dizer como o juiz deva valorar a prova, mas quer dizer, sim, que há uma clara conexão dos fatos ali narrados, os depoimentos da Odebrecht, com a causa de pedido inicial. Portanto, essa decisão do TSE me parece não só equivocada juridicamente, mas atentatória à decisão proferida pelo Supremo na DI 1082, que é uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, uma decisão com efeito vinculante para todos os tribunais brasileiros, inclusive, notadamente, para o Tribunal Superior Eleitoral. Por essas razões, né, a Rede Sustentabilidade, eu tive a honra de ser advogado nessa ação, entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE por violação à decisão do Supremo na DI 1082. A reclamação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski e está pendente apreciação. Mas é uma ação que está aí viva
né, que está pendente de ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, em síntese, esses são os instrumentos de responsabilização do presidente da República. Uma outra questão importante, né, é a substituição, a sucessão do presidente da República. Vejam que o artigo 79 tem a seguinte redação: substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Então, o que é? Vejam que o Constituinte usou palavras diferentes. Substituição para a hipótese de impedimento e sucessão para a hipótese de vacância. É porque as hipóteses não são iguais. E hoje nós temos uma situação, a iminência de uma situação muito curiosa, né? Que é o risco de uma dupla vacância. Vacância do cargo de presidente e vice. O que complica bastante a situação. Por isso a gente precisa saber exatamente a diferença entre impedimento e vacância. Porque isso vai ter efeitos práticos muito relevantes e muito diversos. Impedimento significa afastamento temporário, por qualquer motivo que seja. Então pode ser, né, um afastamento temporário, né, por doença, pode ser um afastamento temporário por instauração de processo por crime de responsabilidade no Senado ou instauração de processo criminal no Supremo. Nessas hipóteses, em se tratando de impedimento, haverá a substituição do presidente. Vacância significa afastamento definitivo, que pode se dar, por exemplo, por morte, por renúncia, ou pela condenação transitada em julgado, né, condenação criminal transitada em julgado no Supremo, ou uma decisão definitiva do Senado que condene o presidente por impeachment. Aí haverá um afastamento do presidente da República, um afastamento definitivo, que será a hipótese de vacância, e ele será sucedido. Se nós tivéssemos vice-presidente, simples, como aconteceu, aliás, quando ocorreu a vacância do cargo de presidente da República com o impeachment da presidente Dilma. O vice sucedia. Só que, se isso ocorrer com o presidente Temer, como ele era vice e não tem vice, né, a situação se complica um pouco. E a gente tem que ir a outro dispositivo constitucional, que é o 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados presidente da Câmara, Senado e Supremo. Tá? Vejam que essa linha sucessória, presidente da Câmara, Senado e Supremo, se aplica tanto para impedimento quanto para vacância. Então, por exemplo, se o Senado instaura processo por crime de responsabilidade contra o presidente, será impedimento, afastamento temporário. Assume o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Se há um afastamento definitivo, vacância, ele sucede o presidente da República, o deputado Rodrigo Maia, na condição de presidente da Câmara. Agora, tem uns detalhes aqui relevantes. Primeiro, a decisão, que ainda não se concluiu, mas já tem voto da maioria dos ministros, na DPF 402, proposta também pelo Partido Rede Sustentabilidade. Foi aquela discussão
né, que vocês certamente hão de lembrar, sobre a impossibilidade de parlamentares que estão na linha sucessória do presidente da República se manterem nesse cargo. Ou seja, a necessidade do afastamento dos seus cargos daquelas autoridades que estão na linha sucessória do presidente da República. A ação foi proposta, sobretudo diante da situação do presidente Eduardo Cunha. Acabou aqui, o ministro Theori levou a medida cautelar em que o doutor Rodrigo Janot pediu afastamento do Cunha numa cautelar em processo penal. Então, foi nessa cautelar em processo penal que o Cunha foi afastado. Mas aí, na DPF, o Supremo, num primeiro momento, entendeu que quem estava na linha sucessória não podia responder à ação penal, então devia ser afastado do cargo. Então, por exemplo, um presidente da República, da Câmara ou do Senado, se fosse instaurado um processo criminal contra ele, ele tinha que ser afastado do cargo. Só que depois, por ocasião do episódio Renan Calheiros, o Supremo voltou atrás e passou a entender que, em havendo processo criminal, essa autoridade fica apenas impedida de substituir ou suceder o presidente da República, mas não é afastada do seu cargo. Ou seja, admitiu que um presidente da Câmara ou do Senado responda a processo criminal e se mantenha no cargo. Ele só não pode suceder ou substituir o presidente da República. Ok? Esse é um primeiro esclarecimento importante. Um segundo esclarecimento importante. Atualmente, os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Rodrigo Maia e senador Eunício Oliveira, não respondem a processo penal. Respondem a inquéritos. O que não constitui óbice a sucessão ou substituição do presidente da República. Então, salvo se até que isso ocorra for oferecida a denúncia, instaurado processo pelo Supremo, assume o deputado Rodrigo Maia. Não há óbice a que ele assume. Ok? Agora, uma última questão muito importante. Vejam o 81. O 81 trata exatamente da hipótese de dupla vacância. Vacância dos cargos de presidente e vice. E o parágrafo 1º trata exatamente da hipótese de dupla vacância nos 2 últimos anos de mandato, que é o que ocorreria caso se dê a dupla vacância, porque estamos nos 2 últimos anos de mandato. Diz o 81, parágrafo 1º, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, vejam, essa eleição se dá apenas na hipótese de vacância. O 81, parágrafo 1º é expresso, ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos de mandato. Não se dá na hipótese de impedimento. Isso faz toda a diferença e tem uma razão lógica para isso. Por exemplo, digamos que o processo criminal seja instaurado no Supremo contra o presidente da República. Aí ele é afastado temporariamente. É a hipótese, portanto, de impedimento. Ou que o processo por crime de responsabilidade é instaurado no Senado. Também uma hipótese de afastamento temporário, portanto, de impedimento. Nessa hipótese, o presidente da Câmara não precisa convocar a eleição em 30 dias. Primeiro, porque a hipótese é de impedimento e não de vacância. E segundo, porque isso não faz sentido pela própria provisoriedade do afastamento. E se o presidente for absolvido? Faria sentido fazer uma eleição, botar outra pessoa lá, 2 semanas depois ele é absolvido. Perdeu o objeto da eleição? Todo esse esforço? Não faz nenhum sentido. Então, na verdade, se houver a substituição por um afastamento temporário,
o presidente da Câmara ficará até o retorno do presidente da República ou convolado o afastamento temporário em afastamento definitivo. Ou seja, convolado em impedimento em vacância. Por exemplo, pela condenação criminal transitada em julgado, no Supremo, ou pela decisão definitiva do Senado, pela condenação em crime de responsabilidade. Aí sim, haverá vacância e o presidente da Câmara terá que convocar eleição em até 30 dias. Ok? Então, pessoal, essas eram as principais questões relativas à responsabilização do presidente da República e a sua substituição e sucessão. Né? Vocês podem perceber que há muitas nuances, há muitas variações, e me pareceu um tema bastante relevante ser tratado com vocês, exatamente pelo caráter rarefeito do tratamento constitucional dessa questão. Até que se justifica, né, pelo caráter inusitado de uma dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato. Não é muito previsível essa situação. Mas com a possibilidade real de que essa hipótese ocorra, o tema se tornou relevantíssimo e aí pareceu relevante jogar um pouco mais de luz, dar um tratamento mais detalhado e profundo sobre a questão. Ok? Quem tiver interesse, eu publiquei sobre essas e outras questões envolvidas na crise política, 3 artigos no site J, que tratam dessas questões, de outras questões, como, por exemplo, se a eleição vai ser direta ou indireta, a constitucionalidade de uma emenda constitucional que convoque uma eleição direta, se a eleição for indireta, qual o regime jurídico, né? E também quem pode se eleger numa eventual eleição indireta. Então, são temas que eu tratei nesses artigos, são 3 artigos publicados no site J. Quem tiver interesse é só acessar o site. Ok? Então, pessoal presencial do Facebook, muito obrigado pela atenção. Estou à disposição para responder dúvidas. Ok? Um abraço.